Três fundos imobiliários para julho de 2023. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e toda semana aqui no meu canal tem conteúdo novo para te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para você sempre ser notificado quando tiver conteúdo novo como esse, que te ajuda a alcançar ainda mais rápido a sua liberdade financeira. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar três fundos imobiliários que eu considero muito interessantes, que estão em bom momento para esse mês, certo? E para a gente começar, já que na tela do meu computador, abri um relatório gerencial do Bresco Logística. Esse é o primeiro fundo imobiliário que eu quero mostrar para vocês por alguns pontos. É um fundo imobiliário de extrema qualidade, tá? Vou descer aqui um pouco para mostrar a localização dos imóveis para vocês. Aqui a gente tem uma diversificação geográfica muito interessante em três regiões diferentes do país, porém quase metade, 49% dos imóveis estão concentrados aí no estado de São Paulo. E aqui a gente tem a carteira de inquilinos do BRCO 11 e a gente pode ver muita qualidade, inquilinos realmente muito grandes aqui dentro. Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, Carrefour são alguns dos inquilinos. O Grupo Pão de Açúcar também. E é um fundo que tem uma diversificação também boa aí nos setores de atuação, com varejo e e-commerce ocupando 43%, bens de consumo 41% e operador logístico cerca de 8% e uma pequena parte industrial de 7%. Só que qual é a grande questão desse fundo imobiliário? 0% de vacância, tá? Isso é um ponto bem importante. Quase 6 anos aí a média de vencimento dos contratos e todas as propriedades desse fundo imobiliário são classificados em A, tá? Então são propriedades muito novas, muito modernas, com alto grau de qualificação de mercado. Aqui a gente pode ver a diversificação por cliente, né? Então 16% dos imóveis do BRCO estão alugados para o Mercado Livre e 15% para a Natura, são os principais inquilinos desse fundo imobiliário. Outra coisa que eu quero destacar, além de toda a qualidade e crescimento que esse fundo vem tendo, é que eles mostram também um número de cotistas que é crescente ao longo do tempo, passando aqui do mais de 100 mil cotistas já, então um crescimento de 15 vezes desde o IPO do fundo imobiliário. É o crescimento também em dividendos, tá? Então, mais recentemente saiu esse fato relevante aqui do BRCO, mostrando esse potencial de distribuição de rendimento que esse fundo imobiliário vem tendo. É um fundo que tem uma gestão ativa que está fazendo um trabalho bem interessante, tá? Ou seja, está conseguindo vender seus imóveis muito acima do valor patrimonial e com isso fazendo com que o dividendo do fundo imobiliário, que antes era 62 centavos, subisse para 78 centavos e que pode ser atualizado e chegar até 87 centavos, como é previsto aqui a partir de junho de 2023, tá? Então, muito provavelmente, no segundo semestre, esse será o novo patamar de dividendos do BRCO 11, tá? Então, antes que isso, de fato, comece a acontecer, é bem interessante quem quer investir nesse fundo imobiliário já se antecipar a isso, porque quando os dividendos realmente se consolidarem ali próximos de 90 centavos, o preço em mercado também tende a subir. Então, o BRCO é um fundo imobiliário que leva junto consigo qualidade, segurança, uma excelente gestão ativa e um patamar de dividendos que vem sendo crescente ao longo do tempo. Esse é o primeiro fundo imobiliário que eu considero muito interessante para se olhar no momento atual. O segundo fundo imobiliário é o ALZR11, um fundo imobiliário de tijolo que tem uma estratégia híbrida de investimento. Então aqui a gente tem galpão logístico, laje corporativa, imóveis de varejo também é possível ter aqui dentro, tá? E ele tem uma estratégia de investimento que foca muito na cidade de São Paulo, tá? 78% fica na Grande São Paulo, 8% no estado de São Paulo como um todo e 14% no Rio de Janeiro. Como eu falei para vocês, o aluguel por classe aqui de imóvel, ele é bem diversificado. Além de galpão, lajes e varejo, ele tem também data center, tá? É o único fundo imobiliário hoje aí da Bolsa de Valores que tem data center. Muito conhecido esse tipo de imóvel lá nos Estados Unidos pelos REITs, mas aqui no Brasil só é possível através do ALZR11 ainda. E aqui a gente pode ver um pouco de quais são os inquilinos desse fundo imobiliário. Então ele tem aqui como inquilino
a Bauducco, a Sky, tá? Inquilinos grandes. A Rede Globo também é outro inquilino bem grande que esse fundo imobiliário tem aqui nas suas operações, e uma média de vencimento de contratos que passa dos 8 anos. Ponto bem interessante que traz muita segurança para esse fundo imobiliário. Outro ponto também é o aluguel por faturamento. Então, os inquilinos desse fundo imobiliário, todos eles são empresas que faturam mais de $1 bilhão por ano. Isso aqui é um ponto bem importante também, o que mostra a grande resiliência do fundo. Atualmente são 123 mil cotistas, um fundo também que vem crescendo bastante ao longo do tempo e também tem um grande potencial de crescimento de renda. Então, é um fundo que, muito parecido com o BRCO, tem aqui dentro das suas características a qualidade dos seus imóveis, tá? Contratos muito longos e com grandes empresas. E o patamar de dividendos também que vem sendo crescentes ao longo do tempo. Então, saber analisar e buscar realmente fundos imobiliários bons, grande qualidade, com preço interessante, que tem um grande potencial de aumento de renda ao longo dos anos, é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes segredos em mercado. E quando você consegue fazer isso, você consegue desbloquear dentro da sua estratégia de investimento um dos pontos principais que se chama Yield on Cost. Ou seja, você compra hoje algum fundo imobiliário e ao longo do tempo o dividendo dele vai subindo. E o seu retorno sobre dividendo, pelo seu preço médio ter sido muito abaixo do preço atual de mercado, ele vai aumentando. Isso aconteceu com vários fundos imobiliários. Por exemplo, a HGLG aumentou seu dividendo em mais de 40%, XPML em mais de 30% nos últimos 4 anos. E com isso, quem investiu lá atrás, quem soube identificar essas oportunidades de mercado lá atrás, hoje já consegue ter retornos que passam de 1,5% ao mês, porque o yield on cost dessas pessoas é muito bom. Se você tem interesse em saber como identificar essas oportunidades de preço teto, saber quais são os bons fundos imobiliários, eu quero te convidar a conhecer a minha comunidade Renda Vitalícia. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Clica aí, conheça, para você ter acesso a um mar de fato de conteúdos. Plataforma muito completa com aulas de fundos imobiliários do zero até o avançado. A gente também tem um grupo para os investidores no qual você vai receber alertas de preço, ou seja, o preço teto ali dos ativos que você tem em carteira e nunca mais você vai pagar acima do que vale um fundo imobiliário. Alerta de dividendos, sempre que um fundo imobiliário trouxer novos dividendos, você vai receber, e também as principais notícias de mercado. Tudo isso dentro da minha comunidade de investidores. O link está aqui na descrição desse vídeo. Pode dar uma olhada aí. Agora, o terceiro fundo imobiliário para julho de 2023 é o CPTS-11. Agora a gente está falando aqui, de fato, de um fundo imobiliário de papel. Já falamos de 2 fundos imobiliários de tijolo, um fundo imobiliário de papel para completar aqui as minhas 3 escolhas. É bem interessante também. Por que eu gosto desse fundo imobiliário? Ainda está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. É um ponto super importante que a gente deve levar em consideração para fundos imobiliários. É um fundo extremamente resiliente em mercado, tá? Então é um fundo que está aí no mercado desde 2014. Então já são quase 10 anos que esse fundo imobiliário opera em mercado e os resultados que ele entrega aos seus cotistas são muito interessantes. A gente pode dar uma olhada aqui, ó, nos resultados de distribuição desde junho de 2022. A gente pode perceber o seguinte: esse foi um fundo que trouxe ali, principalmente no primeiro semestre de 2022, um dividendo bem interessante. No segundo semestre, como a gente teve aquela questão da deflação no país, a grande parte dos fundos imobiliários teve uma queda nos dividendos, e isso aconteceu também com o CPTS, mas nos últimos meses é um fundo imobiliário que está conseguindo aumentar a sua taxa interna de retorno e aumentar a sua distribuição. Porém, se a gente levar em consideração a média geral, ele paga 0,86% de dividendo aí para quem é cotista ao mês. É um dividendo bem interessante para o risco e o retorno desse fundo imobiliário. Hoje é um fundo imobiliário que passa aí dos 200 mil investidores, certo? Então também é um fundo imobiliário que tem essa atração de público muito forte e tem uma diversificação muito bacana aqui dentro da sua carteira de investimentos, com mais ou menos 70% da carteira em fundo de papel, 27% em outros fundos imobiliários e 2% está ali em liquidez, ou seja, está em caixa do fundo imobiliário. Então o CPTS, por tudo isso que eu comentei com vocês, o momento dele é muito bom, tem muito histórico e a gestão dele é muito boa em mercado também. É a minha terceira opção aqui
de bom fundo imobiliário para esse mês de julho de 2023. Agora que eu já te demonstrei quais são os 3 fundos imobiliários, BRCO, fundo de galpão, depois eu te mostrei o ALZR, fundo de tijolo híbrido, e por fim o CPTS11, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou de todas as minhas escolhas. Até o próximo vídeo, tamo junto.